Boa tarde a todos os que se encontram aqui na Catedral do Porto, os que nos acompanham também em sala virtual. Nós estamos reunidos para mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, o ciclo de 2025, que dedicamos ao tema largo, a sinodalidade, Portugal entre sínodos e concílios, aproveitando a ocasião das celebrações do centenário do Concílio de Niceia, também do encerramento do Segundo Concílio do Vaticano e ainda do próprio processo sinodal que tem animado a Igreja Católica. Temos vindo a abordar sínodos e concílios ao longo do tempo e agora situámos-nos já, como aliás na sessão anterior, em contexto contemporâneo e hoje vai ser abordado o tema o Vaticano I e a fé popular em Portugal. Para abordar o tema temos o Sr. Dom Manuel da Rocha Felício, Bispo Emérito da Guarda. Como tive a oportunidade de dizer aqui na última sessão, quando divulgava essa, o convite que lhe fizemos não tem diretamente a ver com as suas funções episcopais ao longo do tempo, mas mais precisamente pelo trabalho de investigação que no passado realizou sob a recepção do Concílio Vaticano I em Portugal. Muito brevemente, apresento a partir da nossa ficha da sessão. Nasceu em 1947 em Mamouros, Castordeiro, na Diocese de Viseu. Foi ordenado presbítero na sua diocese em 73. Em 2002 foi nomeado para auxiliar de Lisboa com o título de Aquae Flaviae. Na sede de Viseu, em 2002 foi ordenado bispo. Em 2005 tomou posse como Bispo da Guarda, cargo que ocupou até dezembro de 2024. Entre as suas publicações, cumpre registar Portugal e a definição dogmática da infalibilidade pontifícia, teologia, magistério, debate público, também ecumenismo, uma entrada publicada no Dicionário de História Religiosa de Portugal. Ainda a Universidade Católica Portuguesa, um projeto com identidades e diálogo ecuménico em Portugal, elementos para a sua história. Vou passar de imediato a palavra ao Sr. Manuel Felício. Antes, contudo, em nome da organização do seminário, quero agradecer por ter acolhido o nosso convite para estar connosco neste fim de tarde, a refletir precisamente e a trazer-nos o que sabe desta realidade do impacto do Primeiro Concílio do Vaticano em Portugal. Muito obrigado. Antes de mais, cumpre-me agradecer a oportunidade de revisitar este evento, que neste momento, o evento do Concílio Vaticano I, que neste momento está na ordem do dia, pelo facto de se solicitar a sua releitura, a sua reinterpretação e mesmo há um termo que eu vou aqui sublinhar e a que dou peso grande, que é a sua recepção. Não é minha a palavra, mas vou dizer onde é que a encontrei. Começo, por isso, por sublinhar a importância deste seminário. Seminário sobre a sinodalidade, experimentada ao longo da história e chamando particular atenção para o que se passou e continua a passar em Portugal entre sínodos e concílios. Este é também uma intervenção de Portugal, iremos ver, vou tentar mostrar que isso aconteceu, entre vários concílios e sínodos também até diocesanos que existiam entre nós. Esta oportunidade vem principalmente do facto de as atenções da Igreja, porque é que é oportuno, neste momento, ter um seminário com este tema, sinodalidade. O tema central é a sinodalidade. Porquê é que é oportuno? É oportuno porque, de facto, as atenções da Igreja, neste momento, continuam voltadas para o tema que este seminário aborda, para a sinodalidade. Portanto, em virtude, tendo em conta, sobretudo, a 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo sobre a Sinodalidade,
A segunda sessão foi em outubro do ano passado. Temos entre mãos o documento final que nos estimula a continuarmos o esforço por receber as orientações que aí são dadas para toda a Igreja. Portanto, a Assembleia Geral deste Sínodo foi realizada a segunda sessão o ano passado e com o texto que temos entre mãos para nós agora também recebermos, aplicarmos. E já há um horizonte de tempo para fazermos esforço no sentido de aplicar estas orientações, que é o ano de 2028. Foi apontado ainda pelo Papa Francisco. Desde o ano de 2021, portanto, que por iniciativa do Papa Francisco, as atenções da Igreja estão voltadas para a sinodalidade, sabendo que a atitude sinodal não pode considerar-se um qualquer acrescento mais ou menos dispensável na vida da Igreja, porque ela faz parte da sua identidade. Não há Igreja verdadeiramente a cumprir a missão que lhe está confiada, se não der a devida atenção à sinodalidade. Esta foi uma insistência muito forte do Papa Francisco. Este esforço teve já um tempo de preparação antes de 2023, um tempo que procurava o aprofundamento em duas sessões sinodais, 23 e 24, da mesma 10ª Assembleia Sinodal. Portanto, e agora está em tempo de recepção das orientações recolhidas no documento final desta 16ª Assembleia Geral a que já fiz referência. O que está em causa, é sempre um ponto importante nós vermos o que é que está em causa. O que está em causa é pormos-nos, de facto, à escuta. Foi um ponto em que o Papa insistiu muito. Escuta de quem e de quem? Escuta, em primeiro lugar, do Espírito Santo. Ele quer falar, mas quer da nossa parte acolhimento. Mas nós não podemos escutar o Espírito Santo se não nos escutarmos uns aos outros. De maneira que a escuta a que nós somos chamados a fazer uns dos outros é o caminho mais curto para nós escutarmos o Espírito. Claro que esta escuta tem também uma outra dimensão, que é a escuta dos acontecimentos que estão a rodar na história, os tais sinais dos tempos, que estão à nossa frente e precisam da atenção da nossa parte. Claro que a escuta do Espírito começa pela escuta da palavra e pelo ambiente da oração. É por aí que nós podemos saber o que é que ele hoje quer dizer a cada um de nós e às igrejas às quais nós pertencemos. Portanto, parece-nos assim importante a chamada de atenção feita por este seminário para o que se passou e passa em Portugal quanto à experiência vivida de preparação, acompanhamento e recepção de diferentes sínodos e concílios. Fixar-me-ei, como já aqui está referido, no Concílio Vaticano I, mas vou dizer qual é a importância e a atualidade que nesta hora tem o Concílio Vaticano I. Antes disso, dou conta, por ver o programa, que as várias comunicações agendadas no programa deste seminário levam-nos ao encontro de diferentes concílios, a começar no Concílio de Niceia, o primeiro concílio ecuménico, e como tal se lhe refere o documento final da 16ª Assembleia Sinodal, até ao Concílio Vaticano II, cuja recepção ainda não terminou. A recepção do Vaticano II está em curso. E podemos dizer que a chamada de atenção para a sinodalidade foi e está a ser um dos passos importantes para o Concílio ser recebido o mais completamente possível. Claro que, e por isso aqui lhe damos a atenção. Ora, o Vaticano I e a fé popular em Portugal é o tema desta comunicação que hoje me é pedida. Importa desde já concretizar que o assunto sobre o qual principalmente incidiu
o alargado movimento de fé popular dos portugueses durante o debate conciliar no Vaticano I foi o primado do Papa e a prerrogativa da sua infalibilidade. O ponto para o qual a atenção em Portugal esteve voltada e durante tempo alargado. Por isso, é este mesmo ponto que está no centro da comunicação que hoje nos traz aqui. E adiantamos-lo já, é também um tema recorrente, de novo colocado na ordem do dia e na agenda da Igreja pelo Dicastério para a promoção da unidade dos cristãos. Porquê? Este Dicastério, o ano passado, publica um texto que ele chamou Documento de Estudo, em que dá o título O Bispo de Roma. O Bispo de Roma. E depois, como subtítulo, dando-lhe como subtítulo desculpem, só aqui uma chamada de atenção. O Bispo de Roma, o primado e a sinodalidade nos diálogos ecuménicos e nas respostas dadas às perguntas feitas pelo Papa João Paulo II na Ut Unum Sint. É este o título que dá a este documento de trabalho. O Bispo de Roma, a sinodalidade e as respostas que foram dadas ao pedido que o Papa João Paulo II fez para que todos os cristãos, católicos e não católicos, se pronunciassem sobre as formas que hoje deve assumir a prática do ministério de Pedro, continuada no Papa. Também a preparação, a preocupação pela sinodalidade, não podemos deixar de a ter presente quando analisamos as iniciativas do laicado em Portugal, que no decorrer do Vaticano I, esse laicado levantou a sua voz de forma decidida e organizada a favor da infalibilidade pontifícia e a fez chegar aos nossos representantes na aula conciliar, como veremos. E isto põe-nos também em sintonia com o percurso de caminhada sinodal que continua nas preocupações da Igreja para já até ao ano 2028, como referi há momentos. Claro que, na pessoa do Sr. Cónigo, que nos fez o favor de fazer esta apresentação e que agradeço, também me cumpre manifestar o meu apreço pela associação que faz o Cabide da Sé, onde nós nos encontramos, a este evento, colaborando assim com o Centro de Estudos de História Religiosa na realização deste evento. Fica aqui também o meu apreço na introdução. Então, o primeiro ponto que eu vou aqui convosco abordar é este. O que é que pede o Dicastério para a promoção da unidade dos cristãos ao convidar-nos a revisitar este tema do primado de Pedro, continuado no Papa, durante o Concílio Vaticano I? Ora bem, em primeiro lugar, a importância de retomar o assunto do ministério do sucessor de Pedro. É retomar um assunto que é recorrente, ele nunca deixou de estar na vida da Igreja, mas aqui somos chamados a voltar para lá de novo a nossa atenção. Este Dicastério para a promoção da unidade dos cristãos propõe, no documento de estudo acima referido, que se mantenha em agenda para a reflexão conjunta dos cristãos em geral, católicos e não católicos, o assunto do ministério do sucessor de Pedro, exercido pelo Papa na atualidade e no contexto da reflexão alargada em que nós nos encontramos e que é sobre a sinodalidade. Por sua vez, o documento final da 16ª Assembleia Sinodal ao qual me referi, aprovado o ano passado, ele faz esta referência a esta chamada de atenção do Dicastério. O Sínodo congratula-se com a recente
publicação do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, o Bispo de Roma, Primado e Sinodalidade, os diálogos ecuménicos e nas respostas à encíclica Ut Unum Sint. É uma expressão clara que o documento final da 16ª Assembleia faz sobre o acolhimento que temos, que somos chamados a dar a esta proposta do Dicastério. O que está em causa neste documento de estudo é pedir a todos os cristãos e comunidades cristãs que discutam, aprofundem, proponham formas atuais de um ministério petrino ser exercido para bem da Igreja e não só, e para bem da própria sociedade, nas atuais circunstâncias. E que este aprofundamento se faça, por um lado, tendo em conta as preocupações atuais da Igreja com a sinodalidade. E está em agenda e continuará este assunto. E, por outro lado, também se tem em conta que há 25 anos que foi publicada a encíclica Ut Unum Sint. E este pedido do Papa João Paulo II teve já algumas respostas, mas era bom que tivesse mais. E por isso, as respostas que existiram, elas já estão analisadas pelo Dicastério e se pede que vamos mais longe. De facto, portanto, nesta encíclica, o Papa João Paulo II pediu a todos os cristãos esforço para procurarem conjuntamente as melhores formas nas quais o ministério do Bispo de Roma, e são palavras que vêm na encíclica, poderá realizar um serviço de amor reconhecido por uns e por outros. É o que lá está escrito na encíclica há 25 anos. Este pedido, feito na encíclica, teve cerca de 30 respostas oficiais e houve mais de 60 documentos produzidos nos diálogos ecuménicos multilaterais que agora o mesmo Dicastério reflete e propõe à reflexão da Igreja em jeito de caminhada sinodal. Isto é o que vem no documento de trabalho que citei há momentos, que foi publicado o ano passado entre as duas sessões sinodais. E acrescenta o mesmo Dicastério que o exercício do ministério petrino no século XXI não pode prescindir da dimensão sinodal. Esta envolve, por sua vez, diz o documento final do sínodo, a caminhada sinodal não pode prescindir da instância do ministério do Bispo de Roma. Portanto, são duas realidades que se implicam mutuamente. Esta envolve sempre a participação conjugada de todos. Esta, ou seja, a caminhada sinodal. Envolve sempre, diz o documento final do Sínodo sobre a sinodalidade, a participação conjugada de todos, de alguns com especiais responsabilidades e de aquele que tem sempre a última palavra. Ficam assim identificadas as três dimensões do percurso sinodal: a comunitária, a saber, a sinodalidade comunitária, a colegial e a pessoal. Isto está referido no documento final do sínodo que tenho aqui, que é no número 130. A estas três dimensões da vivência sinodal e estas três dimensões da vivência sinodal são consideradas um dos principais frutos do diálogo ecuménico que a Igreja recebeu já em si mesma. Então, o que é que diz o Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos sobre o que devemos fazer sobre a releitura do Vaticano I? Interessa-nos ver isso porque, ao analisarmos o Vaticano I, queremos fazê-lo já na clave desta releitura. O mesmo documento de estudo a que me referi, apresentado pelo Dicastério, considera as afirmações do Vaticano I e pede que elas sejam objeto de releitura, adiantando que este Concílio Vaticano I
precisa de uma recepção. Já usei esta palavra logo no começo. É uma palavra, é um neologismo que também me surpreendeu, mas pronto. Recepção do concílio, reinterpretando o dogma nele definido. É o que propõe o dicastério, reinterpretando o dogma. Sobre esta proposta de releitura do Vaticano I, diz o documento final do Sínodo sobre a sinodalidade. Não lhe passou despercebida esta expressão usada pelo dicastério. As propostas, diz o documento final, dilo no número 137. Aliás, este documento dedica 9 números a considerar o lugar do ministério do Bispo de Roma na caminhada sinodal. E diz, a propósito disto, que as propostas que contém, as propostas que este documento de trabalho contém sobre uma releitura ou um comentário oficial às definições dogmáticas do Concílio Vaticano I, sobre o primado e uma distinção mais clara entre as diferentes responsabilidades do Papa, a promoção da sinodalidade e a procura de um modelo de unidade baseado numa eclesiologia de comunhão, oferecem perspectivas promissoras. É o que diz o texto final do sínodo terminado. O sínodo não terminou as 2 sessões o ano passado. Portanto, considera que esta iniciativa do dicastério é promissora para a Igreja. Concretamente, no que se refere ao primado pontifício, diz o documento de estudo que se impõe distinguir nele o que é o direito divino do que é de direito humano. Usando uma expressão mais compreensível, o que é teologicamente essencial e o que é, portanto, que nunca se pode dele prescindir, e o que é devido ao contexto histórico da sua definição. A história avança e também não temos que ficar presos àquilo que deriva do contexto histórico. Estes e outros dados novos, fruto do diálogo ecuménico entre cristãos e comunidades cristãs, conduzem necessariamente, como expressamente diz o dicastério, são palavras suas, a uma nova interpretação do Concílio Vaticano I, que também implica uma nova recepção do mesmo concílio. De facto, as suas definições são ponto de chegada de uma trajetória teológica, dogmática, histórica, que é preciso saber reler e, eventualmente, corrigir. Não são palavras minhas, são palavras do dicastério. Eventualmente corrigir em alguns dos seus aspectos, mas, sobretudo, reinterpretar. Isto implica uma efetiva recepção do Vaticano I, palavra esta usada pelo mesmo dicastério, que se baseia para esta indicação muito sugestiva em nomes consagrados, e cito 2, além de outros que lá citam. Um deles, Joseph Ratzinger, e outro deles, Walter Casper. E indicam que a releitura do concílio precisa de uma nova recepção. E para este processo de recepção são indicados pontos concretos no referido documento de trabalho do dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, como os seguintes, e permito-me aqui chamar a atenção para um desses pontos que devem ser objeto de releitura. Um deles, fazer uma nova interpretação das definições deste concílio, seguindo o método da hermenêutica dos dogmas. Depois, um outro ponto, ter em conta o seu contexto histórico para distinguir o essencial daquilo que é secundário. Um terceiro ponto, procurar distinguir nas afirmações deste concílio a intenção daquilo que é a sua expressão. Chamada a atenção também um quarto ponto para este quarto ponto. A questão da autoridade e do poder esteve muito presente no Vaticano I. E praticamente a infalibilidade que devia ser concentrada na recepção da verdade da Escritura, não é? E dos dogmas, ela, em muitos dos debates, foi transferida para a autoridade do Papa.
E, de tal maneira, eu na bibliografia que me pediram, ponho lá um livro que circulou muito em 1875 e que é o Papa Rei e o Concílio, em que, de facto, segundo a leitura que este senhor faz, o Giraldes, é de facto a infalibilidade, a maior parte daqueles que receberam a infalibilidade, sobretudo os homens do mundo social, entenderam-na como um reforço do poder do Papa em termos hegemónicos e monárquicos. Não é isso que a infalibilidade definiu, como iremos ver. Mas a leitura foi muito essa. Então, os poderes do Papa estão acima de todos, é o último juiz, é o último, acima dele não há palavras, portanto, ele é uma monarquia absoluta. Não é isso que a Igreja defende. Não defende na altura e agora também não defende. Mas é verdade que essa foi a leitura feita em muitos ambientes e muitos dos que pressionavam para a não definição da infalibilidade era com medo que o Papa assumisse uma hegemonia monárquica acima de todos os outros poderes. Portanto, significa que a realidade do poder e da autoridade é de ontem, é de hoje, e obriga-nos a voltar lá para vermos o que é que queremos com a autoridade e com o poder. Vários diálogos ecuménicos, a propósito disto, vários diálogos ecuménicos têm sentido dificuldade em aceitar a reivindicação de poder e autoridade por parte da Igreja Católica, nomeadamente sendo considerada com estranheza a afirmação da encíclica Ut Unum Sint, segundo a qual o ministério da unidade do Bispo de Roma, e cito, lá está, seria ilusório sem o poder e a autoridade. Isto é no número 94 da encíclica. E tem sido difícil para as comunidades cristãs não católicas, nos diálogos ecuménicos, aceitar esta afirmação da encíclica. Estes são, por isso, assuntos que têm necessariamente de continuar em agenda para serem tratados em caminhada sinodal, com participação o mais alargada possível de todos os cristãos e comunidades cristãs. E mais acrescenta o documento de trabalho referido que o que está em causa não é avaliar as definições deste concílio em termos de proveitos e prejuízos, ou então minimizá-las ou completá-las, ou simplesmente reequilibrá-las. O que está em causa é integrá-las numa nova síntese através da sinodalidade. O que está em causa. Com tal releitura do concílio, procurando integrar as suas decisões no contexto da sinodalidade, abrem-se novas perspectivas para o exercício do serviço petrino, do serviço do Papa, ao interferir no interior da Igreja Católica, mas também para a comunhão de todas as igrejas entre si e mesmo para a unidade da própria família humana, da qual a unidade dos cristãos é fermento e é condição. Quer dizer que este serviço do Papa tem uma palavra a dizer dentro da Igreja Católica e dentro da Igreja Católica de forma diferenciada para a tradição ocidental e para a tradição oriental, onde, como vós sabeis, há muito aquela insistência em que os patriarcados têm uma autonomia muito forte e, portanto, o serviço petrino aí tem que ter cautela com o respeito pelas identidades dos patriarcados, mas para fora da Igreja Católica também tem, na medida em que se pede também às comunidades cristãs não católicas que ajudem a encontrar caminhos em que esse serviço seja para todos os cristãos. E a própria sociedade poderá beneficiar de um centro de unidade e promotora de valores de fundo que são importantes para termos relação, para termos cooperação, para termos comunhão. Sendo assim, o exercício deste ministério ligado ao sucessor de Pedro pode receber novos impulsos e encorajamentos, como também algumas correções vindas da experiência humana
que ultrapassa os limites das distintas comunidades cristãs. Fala-se mesmo assim numa sinodalidade à dintra, tanto da Igreja, e à destra, estando atentos às sugestões que nos possam vir do exterior. E citam-se pontos concretos nos quais a aprendizagem vinda de fora pode vir de fora para dentro, ou seja, da experiência humana vivida em sociedade para o exercício deste ministério, tais como o equilíbrio entre o serviço da autoridade e o poder, a que estão ligadas as práticas do governo e da administração dentro e fora da Igreja. Dentro da Igreja também há governo, como há administração. Há bom governo e governo menos bom. Há administração boa e administração menos boa. E nessa matéria, a administração, as regras da administração, não vamos buscá-las apenas aos dogmas. Vamos buscá-las à prática comum daqueles que se preocupam com gerir da melhor maneira os recursos humanos e outros. Estas e outras recomendações do Dicastério para a promoção da unidade dos cristãos são feitas neste texto a que já me referi. Trata-se de um texto que merece ser visitado porque ajuda a reenquadrar a temática do Vaticano I, para a qual agora vamos voltar a nossa atenção. Quis dizer, com este enquadramento do Concílio Vaticano I, que as suas definições, as suas declarações são importantes, mas são num esforço de atualização, tendo em conta as novas sensibilidades que, inclusivamente, a caminhada sinodal nos traz para fazermos a sua reinterpretação. E então, agora convido-vos propriamente a ir ao assunto que nos está proposto, não é? Portanto, o Vaticano I e o movimento popular de apoio ao Papa em Portugal. O título que me deram, o Vaticano I e a fé popular em Portugal, e eu agora aqui dou-lhe este subtítulo. O Vaticano I e o movimento popular de apoio ao Papa em Portugal. Neste ponto, desejamos revisitar, o Concílio Vaticano I no que diz respeito à definição da infalibilidade pontifícia e principalmente quanto a um movimento popular de apoio a essa definição desencadeada entre nós, esse movimento desencadeado entre nós durante a discussão do assunto na aula conciliar e depois no processo de recepção do dogma nas diferentes dioceses. Portanto, o movimento começou realmente quando o concílio decorria e prolongou-se para depois da definição, sobretudo procurando motivar a recepção do dogma nas dioceses. Para entendermos os propósitos e a força deste movimento popular de apoio à definição da infalibilidade pontifícia, através de todo o nosso país, precisamos começar por ter em conta que ele se confrontava, por um lado, com a orientação do ensino da teologia em Portugal. Na altura só havia uma escola de teologia. A Escola Superior de Teologia só havia uma. Era a Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra. Já vou dizer qual era a orientação da Universidade de Coimbra. Não era muito a favor da infalibilidade do Papa e dos poderes do Papa, nada disso. Era o contrário. Por outro lado, este movimento também foi estimulado pelas posições dos 4 bispos portugueses presentes no concílio, que começaram por não apoiar a infalibilidade papal, pelo menos por não apoiar a oportunidade da sua definição dogmática. 3 deles também eram diplomados pela Universidade de Coimbra, portanto pela Faculdade de Teologia. É normal que a orientação lá tivesse ficado de alguma maneira. E também o confronto deste movimento, ainda com a opinião pública de sinal contrário, que também marcou
forte presença no debate sobre o assunto em Portugal. São 3 pontos que eu aqui vou abordar. Então, vamos agora considerar este movimento popular de apoio à infalibilidade na sua origem e nas suas expressões, que começou por se confrontar com o silêncio e as hesitações dos nossos 4 bispos conciliares. Indicaremos a seguir a orientação da teologia que se praticava entre nós e depois também no debate público a eclesiologia de sinal contrário que apareceu também com a sua apresentação. Então, um movimento popular de apoio à infalibilidade pontifícia em Portugal foi efetivamente despoletado pela posição dos nossos 4 bispos conciliares, ao assinarem em janeiro de 1870 uma petição contra a oportunidade de definir o dogma da infalibilidade pontifícia, colocando-se ao lado da chamada minoria conciliar, liderada pelo bispo de Orleans, Monsenhor Dupanloup. Isto vem no Mansi, Nova Templíssima Collection, que é um dos textos que nós temos de referência para ir ver certas exposições dos concílios e dos que neles participaram. Tem aqui o volume 51, traz lá a assinatura desses nossos 4 bispos. Esta tomada de posição dos 4 bispos, ao assinarem uma petição contra a oportunidade de definir o dogma, começou por desagradar ao grupo de católicos portugueses presentes em Roma para acompanhar o concílio, dos quais alguns eclesiásticos. Este grupo, num gesto de desagravo ao Papa, é assim que eles chamam, desagravo ao Papa, no caso Pio IX, e para manifestarem as suas convicções quanto à doutrina sobre a infalibilidade pontifícia, considerando-se em sintonia com a genuína tradição da nação portuguesa, redigiram o que eles chamaram Protestação de Adesão Católica dirigida ao Santo Padre. É o título que eles deram à redação que fizeram, com data de 22 de 70 e que aparece publicada no jornal Eco de Roma. É um dos instrumentos que traz para a opinião pública o debate sobre este assunto. E, ao mesmo tempo, o Eco de Roma publica um breve que o Papa Pio IX se apressou a dirigir a estes católicos portugueses por esta protestação a seu favor. E em desagravo, como lá diz, em desagravo do Papa. E o breve vem agradecer este posicionamento. Estava assim, de facto, iniciado um movimento popular de apoio à infalibilidade pontifícia, que os redatores do Eco de Roma alimentaram, desencadeando um processo verdadeiramente mobilizador de muitas forças espalhadas por todo o nosso país, por todo o nacional do nosso país, em apoio da infalibilidade e até então, forças essas, até então, algo adormecidas. De facto, com data de maio de 1870, os redatores deste jornal redigiram e publicaram um texto de adesão à proclamação da infalibilidade do Papa, que conseguiu fazer grande mobilização dos católicos portugueses de norte a sul e com expressão praticamente em todas as dioceses. O convite do jornal era claro e feito sem reservas, nos seguintes termos: convidamos os nossos assinantes e leitores que quiserem aderir a esta protestação e promover as de outras pessoas a mandarem-nos essas adesões quanto antes, francas de porte. Quem pagava era o destinatário, não é? Era o destinatário, para facilitar, ainda hoje se usa também. Francas de porte, e quanto antes, em papel decente, com certeza, e não inferior ao da marca oficial. Portanto, queriam que fosse uma coisa com dignidade. E realmente, aí começaram a aparecer, de repente, adesões com assinaturas e assinaturas e assinaturas. No Arquivo Secreto Vaticano há lá 2 grossos volumes com essas
comunicações. E, de facto, estão em papel decente, com muitas assinaturas. Se não inferior ao oficial, não sei, mas estão lá em papel decente. E, de facto, este apelo foi ouvido em Portugal inteiro, começando de imediato a chegar, praticamente vindos de todas as diocéses, textos de apoio à infalibilidade pontifícia, moldados sobre a dita protestação publicada no jornal Eco de Roma, que geralmente transcreviam e faziam acompanhar de milhares de assinaturas e que foram enviadas para Roma e se conservam no arquivo secreto do Vaticano. Como disse, 2 grossos volumes, por fora, Nunciatura de Lisboa, a Nunciatura certamente é que os enviou para lá e que estão lá essas, e muitos daqui perto. Santa Maria da Feira, por exemplo, aparece lá em vários. Ora, na sequência da referida protestação do grupo de católicos portugueses presente em Roma para acompanhar o concílio no mês de fevereiro e do incentivo vindo do jornal Eco de Roma, a partir do mês de maio, multiplicaram-se as assinaturas de apoio à definição dogmática, chegando algumas mesmo depois do concílio da definição dogmática da infalibilidade em 18 de julho. E um facto podemos constatar. Fiz aqui nenhuma conclusão, mas esta é uma constatação. Depois do mês de março, os 4 bispos portugueses presentes no concílio remeteram-se ao silêncio. Não tomaram mais nenhuma outra posição, quer contra a definição do dogma, quer contra a sua oportunidade. 3 destes 4 bispos marcaram presença na sessão solene da definição dogmática da infalibilidade e deram-lhe o seu placet. E aquele que, por razões de saúde, teve de antecipar a vinda do concílio, também mandou uma carta ao Papa a declarar a sua adesão, embora com alguma pressão da parte do núncio, que se compreende. Também está lá no arquivo a carta do núncio enviada a ele para que ele não deixasse de formalmente declarar a sua adesão à definição. Não há provas suficientes, por isso, para dizermos que a adesão dos 4 bispos conciliares portugueses ao dogma foi diretamente provocada por este alargado movimento popular em seu favor. Mas é significativo que o início das manifestações deste movimento tenha coincidido com o fim do alinhamento dos mesmos 4 bispos em posições contrárias à definição do dogma. O seu posicionamento foi realmente de adesão, de tal modo que os 3 estiveram na sessão solene e deram o seu placet, e o outro também teve esta carta dirigida ao Papa de adesão. Este movimento manteve-se, como disse, para além da data da proclamação do dogma e em muito contribuiu para a sua recepção entusiástica praticamente em todas as dioceses portuguesas. Podemos acrescentar que o seu entusiasmo contrastou com o silêncio prolongado e muito generalizado dos bispos, que não se apressavam a publicar o dogma nas suas dioceses. Porquê? As razões são várias. Com certeza que havia a necessidade de um placet do governo para que as publicações dos documentos pontifícios fossem feitas. Mas esse placet, essa orientação do governo em outras situações não foi respeitada. E agora podia também não ter sido. O certo, porém, é que o silêncio dos bispos foi completado, se não mesmo substituído, por este movimento popular de apoio à definição pontifícia. Agora, o que é que a teologia em Portugal, qual era a sensação, a sensibilidade da teologia em Portugal sobre este assunto ao tempo? O ensino da teologia em Portugal ao tempo estava concentrado na Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra e, de facto, com a reforma pombalina da Universidade, cujos novos estatutos foram publicados em 1772, este ensino, na generalidade, apresentava clara oposição às prerrogativas papais. E, em particular, ao privilégio da infalibilidade. Assim, nestes novos estatutos da Universidade, o Papa deixa de ser o último juiz das causas da fé e da moral
porque, dizem os estatutos, e cito, só ela, a Igreja Universal, pode ser o verdadeiro juiz, a regra certa e o órgão infalível das verdades cristãs. Fim de citação, isto vem nos estatutos publicados em 1772. Mais acrescentavam os mesmos estatutos que acima do Papa, tutelando as suas decisões e impondo-lhe os próprios decretos, estão os concílios gerais, cujo juízo em matérias dogmáticas e de moral são irreformáveis e as suas definições e decretos infalíveis. Portanto, acima do Papa estão os concílios. A lógica deste princípio determinava necessariamente que nenhuma declaração do Papa só por si, independentemente da confirmação do concílio ou do consentimento da Igreja Universal, pudesse ser irreformável e, por consequência, fundamento do dogma. Ora, isto dizem os estatutos, está lá escrito, os estatutos, diziam estes pormenores. Ora, neste ponto, os estatutos aproximam-se das ditas liberdades da Igreja Galicana, nomeadamente do artigo 4º da Declaração do Clero Galicano, que, sendo regra para todas as igrejas nacionais, também inspirava as chamadas liberdades da assim dita Igreja Lusitana. Não é a Igreja Lusitana Católica Apostólica. Não é. É a Igreja Lusitana que nunca chegou a existir, em meu entender, mas que estava na cabeça de quem produziu os estatutos da Universidade de Coimbra. Estavam assim criadas condições estatutárias para que a vida interna de cada Igreja Nacional e, portanto, também da chamada Igreja Lusitana, acabassem por ficar mais sujeitas ao poder político local do que ao efetivo governo do Papa. Sabemos que, ultimamente, o esforço que tem havido da parte do Vaticano para, no diálogo com a China e com a Igreja da China, onde praticamente agora começa a não haver, durante muito tempo havia duas igrejas, a Igreja da Superfície e a Igreja Subterrânea. Os últimos diálogos têm permitido que agora, sobretudo a nomeação dos bispos, já pelo Papa, já venha a ser aceitos pela Igreja que o governo reconhece. Mas aqui, nesta altura, de facto, com esta orientação, as igrejas em cada país ficavam mais sujeitas ao poder político local do que ao governo do Papa. Isto, em Portugal, teve um nome, que é o regime regalista, ou seja, que é uma orientação dos poderes políticos no nosso país de quererem mandar nas decisões da Igreja. E é verdade que durante muito tempo este regime não existiu. Quem é que nomeava os bispos? Era o governo. E propunha-os depois ao Papa. Umas vezes o Papa confirmava, outras vezes não. E quando não confirmava as igrejas, as dioceses ficavam vagas. E temos muitas dioceses em Portugal, nesta altura, a ficarem vagas durante N tempo, muito tempo. E vagas, como é que eram governadas? Eram governadas por um vigário capitular, do cabido, por outros que ali no local assumiam essas responsabilidades. Quanto ao ensino, isto quanto às orientações da teologia, da Faculdade de Teologia. E os professores, como é que eles ensinavam? Ora bem, quanto ao ensino dos professores da Faculdade de Teologia, nem sempre esta orientação foi seguida. Vamos ver porquê. Portanto, sobre esta matéria, no período imediatamente posterior à publicação dos novos estatutos, eles começaram por silenciar a infalibilidade do Papa. Porém, a lembrança daquela adesão formal, atenção que faltou-me referir aqui uma coisa importante, que esta orientação da Faculdade de Teologia contradizia
uma posição tomada pela pela Universidade de Coimbra um século antes, quando, em claustro pleno, reuniu o claustro pleno da Universidade, que não só da Faculdade de Teologia, da Universidade, para receberem da bula Unigênitos de Deus de Clemente XI. E nesse claustro pleno, a declaração assinada por todos os professores de Coimbra expressamente diz que defendem a infalibilidade do Papa, é o que está lá. E no contexto deste debate, houve um jornal, o Conimbrense, que foi buscar essa declaração assinada por todos os professores da Universidade de Coimbra e publicou. E, portanto, de alguma maneira, foi um travão para que os próprios professores da Faculdade de Teologia tivessem algum receio em seguir pura e simplesmente as orientações da Faculdade de Teologia. E, de facto, eles não seguiram, iremos ver. E quando, por iniciativa do Governo da Nação, também é uma coisa curiosa, isto está no Arquivo Secreto Vaticano, o texto, o Governo quis que um texto contra a infalibilidade do Papa fosse assinado por todos os professores da Faculdade de Teologia. Já não era por todos os professores da Universidade, mas por todos os professores da Faculdade de Teologia. E então, através o representante do Governo, através do reitor da Universidade, fez chegar este documento aos professores da Faculdade de Teologia, em que era claramente contra a definição do dogma da infalibilidade. Acontece que os professores da Faculdade de Teologia foram-se desculpando uns com os outros. Olha, se aquele assinaram, eu também assino. Não, se aquele não assinaram, eu também não assino. E o certo é que nenhum o assinou. Nenhum deles o assinou. E o jornal Eco de Roma faz uma publicação de comentário àqueles professores que não assinaram. E a dizer, os infalibilistas que não tiveram coragem de assinar o texto, certamente porque sentiram que iam contra a tradição genuína da universidade. Isto é o comentário que faz o jornal Eco de Roma sobre este assunto. E temos aqui a orientação da Faculdade de Teologia, que era a orientação da Teologia em Portugal, da qual 3 dos bispos que foram ao concílio eram por ela diplomados, portanto, normalmente seria essa a orientação, mas também a incapacidade dos professores, a não vontade dos professores assinarem um texto que era tipo. Claro que o Governo interessava essa posição da Faculdade de Teologia porque não lhe interessava a definição dogmática da infalibilidade, porque a interpretava como pura e simplesmente uma hegemonia exagerada do Papa que viria certamente interferir nos assuntos do Governo da Nação. Agora, há um outro assunto, que este aqui é até mais central, que é este movimento e o debate público em Portugal sobre a infalibilidade política. O debate público já não é da universidade, já não é da aula conciliar, mas é o debate público que realmente chamou esse assunto e tratou desenvolvidamente. De facto, mais 10 minutos e termino. De facto, houve um aceso debate público em Portugal sobre este tema. Começou antes da definição do dogma, manteve-se no período posterior a favor e contra a sua recepção. Neste debate público, se confrontaram 2 eclesiologias. Uma que defendia a infalibilidade do Papa. E eu, na bibliografia que me pediram, pus lá um livro traduzido em 1865 por um aluno da Universidade de Coimbra, que era aluno de Direito e que é um texto sobre o Papa de Monsenhor Deschamps. É um defensor dos poderes do Papa
um forte defensor dos poderes do Papa e que certamente essa tradução influenciou o debate público em Portugal, sobretudo a eclesiologia que fortalecia os poderes do Papa. Essa eclesiologia habitualmente é ligada ao chamado movimento ultramontano, enquanto que a outra eclesiologia, sinal contrário, é associada ao movimento galicano, do galicanismo. Portanto, o movimento a favor da infalibilidade do Papa e da sua definição neste concílio argumentava com a fundamentação bíblica. 3 textos, um de São Mateus, um de São Lucas, um de São João. Argumentava também com a tradição unânime e ininterrupta da Igreja sobre este assunto, desde os tempos apostólicos, procurando explicar os casos difíceis. Quais eram os casos difíceis? 3 papas que eram acusados de terem sido heréticos. O Papa Libério, o Papa Vigílio e o Papa Honório. Em 3 questões, uma do arianismo, outra do nestorianismo e outra do monotelismo. Em 3 concílios, o de Niceia, de que agora estamos a comemorar 1700 anos, outro o concílio de Calcedónia e outro o concílio de Constantinopla III, perguntava se Jesus tinha uma vontade ou 2 vontades. E o Papa Honório terá dito que tinha só uma vontade. Em sentido contrário a este movimento, entrou no debate público sobre a infalibilidade também outra eclesiologia, inspirada na corrente liberal e nas liberdades da Igreja Galicana. Para defender a sua posição, este movimento começa por contestar a utilização dos 3 textos bíblicos. Começa por argumentar a favor contra a tradição unânime que defendia a primeira eclesiologia e, sobretudo, apontando os erros dos 3 papas que eu referi. E, mais considerável este movimento, que o dogma da infalibilidade, para além disto, portanto, não tem fundamento bíblico, tem pela frente na história os erros de 3 papas, pelo menos, e mais ainda que algumas figuras marcantes da nossa tradição católica, cristã católica, que tiveram reticências a posições dos papas. Um deles, Santo Agostinho, sobre a questão pelagiana. Outro deles, também, São Cipriano, a propósito do rebatismo dos hereges. Portanto, são argumentos que usam. Mas, mais considerável, este movimento que o dogma da infalibilidade representa uma alteração profunda no regime e nas estruturas da Igreja, porque os bispos perdem o poder que lhe é próprio, vindo diretamente de Cristo, não através do Papa. E a infalibilidade da Igreja fica sem valor. Além disso, os concílios deixam de ser necessário convocá-los, porque o Papa decide tudo e precisamos de convocar concílios. O que seria um empobrecimento para a vida da Igreja. Além disso, consideram os defensores desta tendência que a definição do dogma da infalibilidade do Papa coloca a Igreja contra a civilização moderna e colada às teses do Sílabus. Sílabus também foi um conjunto de condenações assinadas por Pio IX, em que as grandes questões da modernidade eram postas de parte. Felizmente nunca foram definidas essas teses, nunca foram definidas. Chegados aqui, podemos para já concluir que o debate aceso da questão da infalibilidade do Papa na opinião pública em Portugal, ao tempo, como também as tomadas de posição do movimento da fé popular, com o objetivo de influenciar os 4 bispos portugueses que participaram no concílio, foram formas ajustadas ao momento de os leigos assumirem voz ativa, tomarem posições e de as fazerem chegar a quem de direito e aos lugares certos. Ora, esta voz dos leigos sobre matérias importantes para a vida da Igreja, sem que na altura lhe fosse dado esse nome, temos de as entender
na lógica da participação sinodal. Esta é a minha leitura que estou a fazer desta intervenção. E há muitos indícios de que esta voz foi efetivamente escutada pelos que tinham responsabilidade de participar com as suas decisões e o seu voto no concílio. De facto, podemos acrescentar que os muitos, ou seja, os leigos, na etapa comunitária da sinodalidade, fizeram chegar a sua voz a alguns, os bispos, na etapa colegial da mesma sinodalidade. Estou a referir àquilo que já apontei há momentos, contribuindo assim para que a decisão fosse tomada. Conclusão, também, mais 5 minutos e termino. Quisemos analisar o comportamento da fé popular em Portugal quando o Concílio Vaticano I se desenrolava. Nele se resume o processo que conduziu à definição dogmática da infalibilidade pontifícia. E começámos por verificar como o contexto do nosso país, ao tempo, não era declaradamente favorável a esta definição. Desse contexto fazia parte o ensino da teologia, como vimos, era contra, faziam parte os 4 bispos que participaram no concílio e também havia indícios de que a sua posição não era a favor, e depois havia então a fé simples do povo que de facto tomou posição. O Papa Leão, antes de ontem, na audiência que faz sempre aos sábados sobre os assuntos da sinodalidade, ele falou, devemos dar atenção à intuição do povo, à intuição, e que nessa intuição dos bens, de valores essenciais, nós vemos a infalibilidade da Igreja. E dizer infalibilidade da Igreja que é interpretada e representada também pela infalibilidade do Papa. Ele disse isto antes de ontem. E eu chamo aqui cito esta intervenção do Papa porque enquadra esta infalibilidade no espaço que lhe é devido. A infalibilidade da Igreja é a responsabilidade que toda a Igreja tem de ser portadora da verdade evangélica, e é de toda a Igreja, e o Papa é apenas um órgão que contribui para que esta infalibilidade se cumpra. Este movimento era essencialmente de leigos que souberam tomar posição e procurar os meios necessários para fazer chegar a sua voz aos lugares certos. Mais uma vez, se verifica que no processo de recepção do dogma, o entusiasmo e o movimento da fé popular marcou presença. Os bispos ficavam calados e o movimento aparecia nas dioceses, congregava os fiéis, fazia celebrações e apresentava a definição dogmática. Ora, este movimento, quando levantou a sua voz e fez chegar às instâncias próprias o seu sentir da fé, em sintonia com a genuína tradição ininterrupta da Igreja, não encontrou só facilidades. Como vimos, dificuldades na teologia, dificuldades naqueles que tinham a responsabilidade de exercer o magistério da Igreja, mas, apesar de tudo, o movimento não se calou, mas foi em frente. Quando a Igreja, no momento atual, vive a preocupação com o desenvolvimento da sinodalidade, não é descabido voltar ao assunto que envolveu no Concílio Vaticano I aceso debate sobre a figura e os poderes do Papa. De facto, como refere a 10ª Assembleia Geral do Sínodo sobre a sinodalidade, o processo da sinodalidade envolve sempre a dimensão comunitária, aberta a todos, a dimensão colegial, que é da responsabilidade de alguns, e a pessoal, da pessoa sobre quem recai a responsabilidade de ter a última palavra. Impõe-se, por isso, voltar a refletir o assunto do ministério do sucessor de Pedro, que de facto esteve em debate neste concílio. Este também já foi o pedido feito há 25 anos pelo Papa João Paulo II na encíclica Ut Unum Sint, como referimos. Por sua vez,
o documento final do Sínodo volta a este ponto e a considerar que o Papa é uma instância incontornável na vivência da sinodalidade. Este, por sua vez, é sempre o Papa, cabeça do Colégio Episcopal, por um lado, e da Igreja Universal, por outro. Por isso, é lógico o empenho deste sínodo sobre a sinodalidade em valorizar todos os instrumentos que servem à participação e à comunhão no povo de Deus, de olhos colocados no horizonte da missão. E em todo este processo, o centro dinamizador da comunhão e da unidade está na pessoa do Papa, que continua a ser incontornável, embora em formas ajustadas ao momento atual, que não podem ser pura e simplesmente aquelas que usou o Vaticano I. Por isso, o ministério do Papa, que esteve em discussão no Vaticano I, continua insubstituível na vida da Igreja. Daí o convite do dicastério para a promoção da unidade dos cristãos, secundado pelo documento final do Sínodo sobre a sinodalidade, no sentido de hoje se fazer uma releitura do Vaticano I e mesmo uma nova recepção do Concílio. Se o debate do Concílio Vaticano I, com a sua releitura atual, se os debates ajudarem a repensar o ministério do Papa nas atuais circunstâncias, como é pedido pelo documento do estudo do dicastério para a promoção da unidade dos cristãos e na Assembleia Geral do Sínodo, nós já estaremos muito contentes por saber que assim estes debates do Concílio Vaticano I constituíram importante contributo para a caminhada sinodal da Igreja na atualidade. Se isso acontecer, ficamos todos muito contentes e esperamos que isso possa acontecer. E agora ficamos disponíveis para algum complemento que possa ser feito àquilo que aqui foi dito. Agradecemos ao Sr. Manuel Felício a intervenção e, como habitualmente, temos agora um segundo momento com as perguntas e o diálogo que se proporcionar, partindo das observações de todos, tanto os que se encontram aqui na Catedral, como, porventura, aqueles que se encontram em sala virtual e que podem intervir. Vamos libertar, entretanto, os microfones para que possam intervir também. Se preferirem, como sempre, podem também usar o chat, mas em todo o caso daremos a oportunidade para poderem também intervir. Não sei se há mais alguma questão, mais alguma observação. Sendo assim, vamos concluir a nossa sessão, agradecendo em primeiro lugar ao Sr. Manuel Felício ter estado connosco e o ter partilhado o seu saber connosco acerca da recepção do Vaticano I em Portugal. Depois uma palabrita. Muito bem, então se calhar porque agora eu vou anunciar já a próxima está bem. E por isso então, sim, faz favor. Já agora desejo cumprimentar os presentes, os que nos acompanham através em linha, online, e dizer que refleti este assunto, já tinha pensado nele há muito tempo, durante estes 6 meses em que estive em Angola a cumprir uma missão que me foi confiada pelo meu sucessor na data em que tomou posse. De facto, nós tínhamos em 2012 inaugurado, nós, Diocese da Guarda, tínhamos inaugurado um centro missionário em Angola. A pandemia obrigou a que eu autorizasse o encerramento. Sendo Bispo da Guarda, autorizei o encerramento e agora, vendo-me liberto das responsabilidades de Bispo da Guarda, onde estive 20 anos, entendi que devia ir tentar, em diálogo com os serviços locais, da Igreja local, reabrir este serviço. E durante seis meses, de facto, dei passos, e penso que dei passos no sentido de termos um centro missionário com
uma atitude diferente daquela que nós pensámos para aquele que abrimos em 2012. Em 2012 nós abrimos um centro missionário que foi criado por estrangeiros, também organizado por estrangeiros, administrado por estrangeiros. Isto hoje dei conta que não é viável nas novas circunstâncias em Angola neste momento. E porquê? Porque eles querem pegar eles próprios nas rédeas, não é? E com razão, e com razão. E têm hoje capacidade para o fazer. Porquê? Pegam-nos nas antigas missões existentes, transformam-nos em paróquias e têm muitos espaços para estarem à frente das paróquias. Eu dou só um exemplo. Em 10 de agosto, estando lá, participei numa celebração em que naquela diocese houve 28 ordenações sacerdotais só para aquela diocese. Portanto, eles têm muitos, ali há muitos padres que podem cumprir esta missão. E também é verdade que hoje dou conta que o caminho a seguir não é os de fora organizarem e ensinarem para os que lá estão lá só aprenderem. Não. O caminho, e já também comuniquei isso ao meu sucessor, o caminho é outro. O caminho será pensarmos o serviço missionário em termos de comunhão e cooperação entre igrejas irmãs, cada uma com os seus meios humanos, materiais e outros, para atingirmos o mais possível o objetivo da evangelização. E estamos a caminhar nesse sentido. E penso que com a minha presença já houve passos nesse sentido. Por exemplo, o bispo da igreja da diocese onde está sediado este centro missionário já decidiu enviar 3 padres dos muitos que tem para a diocese da Guarda, dentro de um pacote, anunciado dentro de um pacote de 12 que enviou também para outros lugares. Ainda enviará outros. Também ficarei contente se esta atitude permitir que se aprofunde, que o nosso voluntariado missionário, há lugar para ele. O nosso voluntariado missionário, com a devida preparação e com a seleção daqueles que vão prestar esse serviço, puder ajudar a aprofundar a cooperação entre estas duas igrejas irmãs. O bispo que me lá recebeu, e que me recebeu, e disse: olha, ficarei contente se a minha presença aqui puder fazer chegar a uma cooperação, podemos chamar uma germinação pastoral entre estas duas igrejas irmãs. Se isso acontecer, eu ficarei contente e dou graças a Deus. E só para explicar em que contexto é que eu fui pensando nestas coisas em que me tinha ocupado há uns anos atrás e agora repensei estar aqui a comunicar. Muito bem, terminamos então aqui a sessão. Muito obrigado mais uma vez e queria apenas anunciar a nossa próxima sessão do seminário, agora a sessão do mês de outubro, que vai decorrer no dia 20 de outubro, uma igreja à medida e no estilo do Concílio Vaticano II, Magistério e Ação Pastoral de Dom António Ferreira Gomes. Estará connosco Emanuel Brandão, padre da Diocese do Porto, que fez trabalho em teologia pastoral, precisamente sob a recepção do concílio aqui na Diocese do Porto. Muito boa noite a todos, obrigado por terem estado connosco e esperamos ver-nos na próxima sessão. Muito obrigado.